Iniciando com a primeira questão do dia, é uma questão discursiva, mas que eu vou responder oralmente. O governo do estado do Paraná lançou edital de licitação com o objetivo de construir e gerenciar um novo estabelecimento prisional via parceria público-privada, em que a iniciativa privada ficará responsável pela construção da unidade e pelo fornecimento de bens e serviços destinados à manutenção predial e à eficiência da gestão da unidade penitenciária, mediante contraprestação do poder público. No curso da licitação, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná recebeu denúncia formulada por um cidadão noticiando supostas ilegalidades em algumas cláusulas daquele edital de licitação. O TCE-PR admitiu a denúncia e designou auditores de controle externo para fiscalizar o procedimento licitatório em questão. Concluído o trabalho, a equipe de auditoria do TCE constatou os achados a seguir relacionados. Primeiro, a modalidade de parceria público-privada eleita havia sido a concessão patrocinada. O parceiro privado será o responsável pela apuração e pelo sancionamento das faltas disciplinares dos reeducandos. Como forma de remuneração do parceiro privado, o Estado do Paraná irá ceder o uso de prédios públicos industriais desocupados, bem como parte dos créditos que ele possui nas concessões de serviço de gás canalizado. Será constituída uma sociedade de propósito específico em que o Estado do Paraná não terá a maioria do capital social com direito a voto. O objeto da parceria público-privada não for incluído no plano plurianual do Estado. Em referência à situação hipotética relatada acima, considerando que a licitação em questão ainda não tenha sido concluída e que o processo em curso no Tribunal de Contas observe o devido processo legal em todas as suas fases, elabore um parecer a respeito da regularidade ou não de cada um dos achados da equipe de auditoria mencionados, com fundamento na Constituição Federal e na Lei 11.079. Ainda em seu parecer, cite as modalidades de concessão possíveis para PPP, apresente seus respectivos conceitos e indique 3 diretrizes a serem observadas nas contratações por PPP. No desfecho, aponte a conclusão sobre cada um dos 5 achados e proponha as providências que o TCE-PR deverá adotar em relação à licitação em apreço, com base exclusivamente nas normas da Constituição Federal. Bom, a parceria pública-privada ela é um instrumento trazida para tornar mais eficaz e eficiente as contratações trazidas pela administração pública com base no artigo 37 da Constituição e tanto o caput quanto os incisos e parágrafo que trata da licitação em específico e é regulado pela Lei 11.079, que traz de âmbito de aplicação nacional, ou seja, para todos os entes federativos, as diretrizes a serem ali traçadas. Dito isso, as parcerias público-privadas, elas consistem em uma modalidade de contratação em que haverá uma distribuição entre o poder público e o particular, tanto em relação ao pagamento como em relação à cooperação para atingimento de determinadas finalidades, podendo a parceria público-privada ser tomada podendo ser uma concessão patrocinada, ou seja, um contrato de concessão patrocinado, em que haverá aqui a contraprestação do poder público para o trabalho realizado pela parceira privada, e, dito isso, a parceira privada, além dessa contraprestação, adquirirá também na sua remuneração parte de tarifas adotadas, ou seja, preço público adotado por ela. Haverá uma limitação de 70% na remuneração que pode ser dada pelo poder público e, além disso, pode ser firmada também uma parceria público-privada na modalidade
de concessão administrativa. Nesse caso aqui, haverá uma contraprestação do poder público, mas não haverá essa divisão de verbas. E na concessão administrativa existiria um serviço público a ser efetivamente prestado à administração pública por parte do parceiro privado. Partindo agora para a análise minuciosa dos itens trazidos aqui. O primeiro item disse que foi encontrada a modalidade de parceria público-privada, que essa modalidade eleita havia sido a concessão patrocinada. Aqui nós temos um edital de licitação com o objetivo de construir e gerenciar um novo estabelecimento prisional. Aqui, tanto a construção quanto o gerenciamento, não há impedimento para que esse serviço de fato um serviço a ser prestado pela administração na modalidade de gerenciar, mas é também uma construção. Não há impedimento para a celebração da parceria público-privada na medida em que preenche os requisitos autorizativos da Lei 11.079. Então, pode ser realizada por concessão patrocinada. Quanto ao item 2, questiona: o parceiro privado será o responsável pela apuração e pelo sancionamento das faltas disciplinares dos educandos. Aqui já há uma irregularidade. O parceiro privado ele não pode ser dotado de poder de polícia e nem mesmo de poder disciplinar. Isso incumbe à administração e é indelegável ao particular, haja vista que compõe o próprio acervo administrativo que a Constituição estabelece, que a Constituição outorga ao poder público. Então, a própria lei prevê também vedações nesse sentido, bem como, por exemplo, atividades normativas não podem ser delegadas. O item 3 diz: como forma de remuneração do parceiro privado, o Estado do Paraná irá ceder o uso de prédios públicos industriais desocupados, bem como parte dos créditos que ele possui nas concessões de serviço de gás canalizado. Essa cessão de uso de prédios industriais pode ser realizada como permissão expressa trazida na Lei 11.079, em que pese essa cessão dos créditos que ele possui em serviço essencial seja vedada por essa legislação. Há entendimento doutrinário nesse sentido que serviços essenciais não servem ou não poderiam servir como remuneração ao parceiro privado, na medida em que os valores daí advindos servem para a melhoria, manutenção e aprimoramento desses serviços e estão atrelados a ele para garantir uma melhor política pública, de maneira que seria desarrazoado ceder esses valores ao parceiro privado. O item 4 diz que será constituída uma sociedade de propósito específico em que o Estado do Paraná não terá a maioria do capital social com direito a voto. Essa sociedade de propósito específico é aquela em que se estabelece temporariamente para a consecução de determinados objetivos, é chamada SPE. E essa sociedade ela é temporária justamente porque serve para uma determinada finalidade. No caso aqui, a lei das parcerias público-privadas autoriza, mais do que autoriza, ela determina a criação da SPE, de modo que não há impedimento quanto a essa criação. No entanto, a SPE ela é uma empresa pública. E por ser empresa pública, ter natureza de empresa pública, ainda que temporário, o Estado do Paraná teria que ter a maioria do capital social com direito a voto. Não possuindo, há uma flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade até, na medida em que desfigura o modelo trazido pela Lei 13.303 das empresas públicas, em que não poderia haver a cessão do controle acionário do Estado do Paraná a entes privados. Quanto ao item 5, prediz que o objeto da parceria público-privada não for incluído no plano plurianual do Estado. Essas parcerias público-privadas, a própria lei estabelece que ela tem um prazo mínimo
E esse prazo mínimo de duração não pode ser inferior a 5 anos. Por não poder ser inferior a 5 anos, é que a exigência de inscrição no PPA é absolutamente obrigatória, haja vista que é instrumento constitucional para essas obras que tratam de obras de caráter continuado, que tratam de despesas de custeio ou despesas correntes a longo prazo, portanto, ou até mesmo despesas obrigatórias de caráter continuado, que é exatamente aqui o que se trata. Portanto, esse item também haveria aqui uma inconstitucionalidade, bem como uma ilegalidade por violar a lei de responsabilidade fiscal quanto ao ponto. Agora, em relação às diretrizes a serem observadas nas contratações de parceria público-privada, a lei estabelece um quadro geral. Nesse quadro geral, como diretrizes aqui, aspectos até negativos, doutrinariamente falando, haveria impossibilidade de celebração desses contratos com prazo superior a 15 anos ou inferior a 5 anos. Outra diretriz é que esses contratos a serem celebrados devem ter valor mínimo de 10 milhões de reais, bem como devem ser observados o princípio da licitação pública na modalidade concessão ou até mesmo diálogo competitivo, conforme novidades implementadas pela Lei 14.133. Sendo essa a minha resposta quanto ao ponto.